de fato vai sim chegar um jogador de peso, ao menos é o que a gente espera, né, para essa posição, assim também como no meio de campo, pelo menos mais um jogador de armação, de criação de jogadas, um bom investimento necessário, inclusive para a Série A do Campeonato Brasileiro. Outro ponto também que é importante a gente ressaltar, que a janela de transferência aqui no Brasil se encerra no próximo dia 4 de abril. Então o Goiás tem aí aproximadamente mais 14 dias para o registro de jogadores. A partir desse momento até o comecinho do mês de junho, se eu não estiver enganado, o Goiás pode fazer inscrições dentro desse período posterior por apenas 3 atletas que estejam desde dia 4 de abril anteriormente a isso, livres no mercado. Aí sim, depois que a janela de transferência se encerrar, o Goiás só pode contratar jogadores que já estiveram livres no mercado antes desse período de fechamento. É um pouco confuso, a janela de transferência aqui no Brasil acaba causando um pouco de polêmica, já que antes não tinha, né, esse período máximo de inscrição de jogadores. Então o Goiás precisa se atentar e contratar pelo menos aí que eu vejo das posições carentes nesse momento, principalmente um meia atacante, aquele famoso camisa 10, um jogador pelas beiradas, dá aí uma opção para o Guto Ferreira, pelo menos 2 atletas, né, nessa posição de maior velocidade, um outro zagueiro que atue pelo lado esquerdo do campo, ajudar na composição do elenco, e mais um lateral direito. Em relação, por exemplo, a essas alternativas no mercado da bola para a região de meia atacante, né, jogador de criação de jogadas, o outro nome que foi respondido pelo Edmir Pinheiro na sua entrevista ontem à Rádio Band News de Goiânia é em relação ao Johan, aquele mesmo revelado nas categorias de base da Chapecoense, 29 anos de idade, assim como o Ademir atualmente defende o Atlético Mineiro, 13 partidas na atual temporada, com 1 gol marcado e também outra assistência. O seu contrato se encerra no final da temporada, já houve também inclusive algumas sondagens, né, em relação ao seu nome, tanto ao Corinthians, ao Santos também, já que o atleta não vem sendo tão aproveitado nessa atual temporada, após voltar de empréstimo do Bragantino, ele fez até aqui 5 partidas apenas como titular. Jogador que, segundo o Edmir Pinheiro, ao ser questionado, né, algumas especulações envolvendo o seu nome, garantiu que nunca houve uma procura por parte do Goiás. O Edmir descartou por completo o nome do Johan, que nesse momento seria sim uma alternativa interessante para o maior do Centro-Oeste. Como eu falei para vocês, mesmo não sendo tão bem aproveitado por lá, ele garantiu que, segundo informações da ESPN, né, o Johan foi oferecido ao Corinthians nessa atual temporada, que não se empolgou muito com o nome, não levando as negociações adiante. Por conta desse seu contrato próximo no vencimento, a partir do dia 1º de julho, ele já pode firmar um pré-contrato com qualquer outra equipe do futebol brasileiro. E outra questão também, o Santos na temporada passada, quando consultou o Atlético Mineiro com o interesse de contratar o Johan, apenas aceitaria naquela ocasião uma quantia de aproximadamente 6 milhões de reais. Como o tempo vai se passando, já estamos aí próximo do mês de abril, a tendência é que o Atlético libere o jogador por uma quantia muito inferior, já que pode perder ele a partir do dia 1º de julho, né, assinando o contrato gratuitamente. Eu não tenho certeza qual é o valor do seu salário, né, vou até tentar achar aqui, como ele no ano passado estava passando, sendo emprestado, né, melhor dizendo, para o Bragantino, acredito receber algo próximo dos 300 ou 400 mil reais, não deve ser nenhum absurdo, né? Muito por conta da sua boa qualidade, já definiu inclusive o Palmeiras, possivelmente nessa casa de 300 mil. O Goiás tem sim condições de fazer investimentos dentro desse patamar, já que a partir do mês de abril, com a receita da Rede Globo envolvendo os direitos de transmissões no Campeonato Brasileiro, o Goiás tem uma grana maior. Inclusive já tem uma reserva, pelo menos mínima, né, financeira, para, como foi no caso nesse começo de 2023, entretanto, vendo as movimentações, oferecimento, por exemplo, de um salário próximo de 200 a 250 mil reais para o Campaz, aquele meia ex-Grêmio, né, o colombiano, as movimentações, por exemplo, no caso do Ademir também, outro jogador na parte ofensiva, né, o Goiás topava um empréstimo pagando 100% dos seus salários, que era mais ou menos na casa de 200 mil reais, então pelo menos eu estou esperançoso, imaginando ali um movimento da direção esmeraldina, da contratação de 2 jogadores mais caros, mais pesados até o início do Campeonato Brasileiro, a tendência é que seja pelo menos os maiores investimentos em um meio atacante e também um jogador pelas beiradas, de um investimento próximo a isso, 150 até 200, por que não, 250 mil reais, um elenco que precisa sim de melhorias até o início do Campeonato Brasileiro. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o Johan, um nome assim, descartado pelo Edmir, mas quando é diretor de futebol, os caras que lidam, né, com futebol, geralmente eles costumam descartar qualquer tipo de nome, acho que seria sim, uma boa opção para o Goiás ficar de olho, atento, porque não, alguma sobra aí dentro do mercado da bola, ajudaria demais esse elenco do Goiás, principalmente nessa região de criação. O Johan também, que geralmente ele costuma cair um pouco mais
pelos lados, né? Não é só aquele meio atacante centralizado, já fez mais essa função principalmente em 2021 com a camisa do Atlético Mineiro, naquela boa Série A do Galo, né? E na temporada, por exemplo, do ano passado, com a camisa do Bragantino, ele caiu um pouco mais pelo lado esquerdo. Tem uma boa finalização de fora da área, também boas cobranças de escanteios. Acho que poderia ser uma alternativa. Ainda é jovem, né? Tentando recuperar o seu espaço no futebol brasileiro, jogador revelado nas categorias de base ali da Chapecoense, né, quando estreou no profissional. Para finalizar o nosso vídeo hoje, quero falar sobre uma boa opção para o setor ofensivo de criação de jogadas do Goiás para o Campeonato Brasileiro, um ótimo jogador que está na mira também de vários clubes da Série A do futebol nacional, que é o Gabriel Barros, 21 anos de idade, meia esquerda, meia central, meia direita também do Ituano, tem um contrato até janeiro de 2025 e após já a boa Série B do Campeonato Brasileiro na temporada passada, ele entrou em campo no total 35 vezes, marcou 6 gols e deu outras 2 assistências. Na segunda divisão, foram 24 partidas com 3 bolas na rede. Nessa atual temporada disputando o Campeonato Paulista com o Ituano, que conseguiu se recuperar, não foi rebaixado, inclusive chegou até as semifinais do Campeonato Paulista, 15 atuações do Gabriel Barros, 1 gol marcado e 1 assistência. Jogador que é bastante versátil, como eu falei para vocês, ele costuma geralmente atuar mais na meia esquerda, principalmente na Série B do ano passado. Nessa temporada intercala muito nas posições, vem jogando mais na perna contrária, na meia direita, mas também aparece muito bem como um segundo jogador dentro da grande área, às vezes até mesmo como um meia central, participando da criação de jogadas. Acho que funcionaria muito bem com essa característica de jogo do técnico Guto Ferreira e principalmente pela motivação do jovem atacante buscando o seu espaço no futebol brasileiro e, por que não, já a Série A do Campeonato Nacional nessa edição de 2023. O Ituano só libera o jogador, obviamente, com um pagamento. Até o momento a gente não sabe, por exemplo, ao certo qual é a quantia que o Ituano imagina receber pela condição do Gabriel Barros, que tem um contrato longo, vai até janeiro de 2025 lá no clube do interior paulista. Segundo informações do Globo Esporte, o Fortaleza fez uma proposta oficial de compra para o jogador neste último final de semana. Até o momento não temos resposta, né, sobre esse assunto. Um outro interessado também é o Santos nessa condição de proposta oficial. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Gabriel Barros, um jovem destaque do Campeonato Paulista. Não acho que assim, ao mesmo tempo que é muita responsabilidade, né, chegar como o grande destaque do Goiás, por exemplo, para um meio de campo, um camisa 10 na Série A do Campeonato Brasileiro, acho que já tem essa qualidade e condição de ser uma boa aposta na disputa da primeira divisão. E seria uma posição que o Goiás está assim muito carente até o início do Campeonato Brasileiro. Já havia comentado isso no vídeo de hoje mais cedo, vou repetir aqui. As posições principais de contratações, tanto a meia direita, né, um jogador pelas beiradas que atua principalmente pela direita, e um jogador de criação, um camisa 10 nesta parte ofensiva. Na defesa, a tendência é que temos pelo menos um zagueiro pelo lado esquerdo chegando até o início da Série A, além de mais um lateral direito. Quero saber a sua opinião sobre o Gabriel Barros. Encaixaria muito bem nessas duas questões. É um jogador de velocidade, faz também essa função como um meia atacante. Gostaria de ver muito ele aqui no Verdão. Jogador revelado nas categorias de base ele passou no Osasco, no Red Bull Brasil, no Ituano e também no Flamengo, onde começou no elenco principal, participando de 4 partidas em 2021 e desde o ano passado defende o Ituano. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News aqui embaixo na descrição. O Instagram também, @Goiás News 1943, e o nosso parceiro do canal encontra no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!